teus dons os corações dos fiéis e acender neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, irmãos e irmãs, estamos diante de Nossa Senhora, aquela que foi abrigo do Espírito Santo, morada de Deus, sacrário vivo do próprio Jesus. E com o nosso círio e estas 7 velas, recordando os 7 dons do Espírito Santo, estamos hoje concluindo esses 50 dias, que desde a ressurreição de Cristo fomos caminhando até chegar neste momento, Pentecostes. A festa de Pentecostes, lá no início, no Antigo Testamento, com o povo de Deus, era uma festa agrícola. É uma festa onde os agricultores se encontravam nas chamadas tendas para agradecerem a Deus os frutos da sua roça. Era uma festa linda que durava aí, se culminava justamente para agradecer a Deus. Hoje queremos que nos abrigar sobre a tenda do Espírito Santo, fazendo de nossos lares, nossa vida, verdadeiros santuários. E unindo a liturgia da palavra de Deus hoje, com a de ontem, que foi a vigília, nós recordamos que uma primeira mensagem que hoje, na festa de Pentecostes, podemos trazer para nós, é que a gente se pergunte, que você se pergunte, meu irmão, na sua vida, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua sala de aula, na comunidade, no seu grupo pastoral. Qual é o Espírito que está reinando dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu comércio, do seu trabalho, da sua escola, do seu grupo, dentro da comunidade? É o Espírito Santo mesmo? Ou é aquele que ontem a primeira leitura oferecia para a gente pensar um pouco? Quando no livro do Gênesis descreve o ser humano querendo chegar ao céu por si mesmo. Aquela velha tendência ao pecado, onde o homem quer resolver tudo por si. O homem se basta a si mesmo. Eu me basto. Eu não preciso de Deus. Ele então decide subir aos céus, construir uma torre por ele mesmo. Não precisa de Deus para chegar ao céu. E essa história de se bastar, de achar que não precisa de Deus, de achar que não precisa do outro, é sempre a nossa grande tentação. Recordemos-nos, por exemplo, de Eva. Eva que de repente está lá no paraíso, está tudo bem.
Mas chega a serpente do mal. Aí a serpente começa, né? É verdade que Deus proibiu vocês de comerem os frutos aqui do jardim? Eva, em vez de ter ficado quieta e saído, não. Vai fazer aquilo contrário do que dizem os santos. Do que inclusive dizia o Papa Francisco no começo da quaresma, no primeiro domingo da quaresma deste ano. A gente quando contemplava Jesus indo ao deserto e vencendo o espírito do mal. A gente não tem que ter conversinha com o diabo não, gente, com o mal não. Não acho que você, por si só, é capaz de vencer o inimigo. Eu posso conversar que eu não vou cair na onda dele não. Será? Eva caiu nessa tentação, achando que dava para conversar. Às vezes o mal só quer uma brechazinha para entrar na nossa vida. Eu vi essa semana um podcast aí, até do Piauí, de um coronel militar, ele dizendo que ele é chefe de segurança, né, no estado, ele dizendo que mandou fazer uma pesquisa nos presídios do Piauí. 63% hoje dos que estão nas prisões, na cadeia, começaram com o cigarrinho da maconha, começaram com a primeira droga, porque não disseram não. O primeiro cigarro foi a porta de entrada para poder vir todo o resto. Aí vem a maconha, vem outras drogas pesadas, a pessoa não consegue se conter, precisa sempre buscar, né, outras diversões. Então a pessoa vai buscar em outros lugares e o mal só quer uma brecha, como a serpente fez com Eva, fez com Adão. A gente tem que pensar com carinho nisso, meus irmãos e minhas irmãs, nas brechas que muitas vezes andamos dando para o espírito do mal nas nossas vidas, nos nossos lares. E assim o mal entra. E aí a gente percebe que a velha tentação, né, de achar que se basta, é o contrário. Deus, quando nos fez, diz Santo Agostinho, deixou uma centelha divina dentro de nós, quer dizer, um fogo sagrado dentro de nós. Dentro de nós há uma tendência para o sagrado. Mesmo quando a gente vai ver aquelas culturas autóctones, aquelas culturas nas savanas africanas, gente que nunca conheceu o Evangelho, eles têm dentro de si uma sede pelo sagrado. O branco europeu, quando chegou no Brasil, encontrou os indígenas, que embora não conhecendo o Deus cristão, mas tinham suas formas de cultuar os seus deuses na mata. Quer dizer, havia, por isso que a gente chama as sementes do verbo, que estão espalhadas por aí nas diversas culturas. Só falta a gente irrigar, cuidar, que o Evangelho vai nascer no coração dessas culturas, sem precisar a gente oprimir a cultura do outro, só pelo Evangelho. As sementes do verbo estão espalhadas. É aquilo que dizia Santo Agostinho no latim, vir capax Dei est, quer dizer, o homem é capaz de Deus. Essa tendência para o sobrenatural, para o sagrado, essa tendência para a eternidade, para Deus, está dentro de nós. Mas a gente cai na tentação de achar que não. Eu me basto, eu resolvo tudo por mim mesmo. Somos como os apóstolos, remando aquela barca a noite inteira, de madrugada, ventos contrários, tempestades, sem chegar a lugar nenhum. De repente o Senhor aparece. Pedro até que começa a caminhar até ele, começa a afundar. Somente depois que Jesus é recolhido na barca, é que os ventos contrários, a tempestade, tudo se acalma. E eles conseguem chegar do outro lado. Às vezes estamos remando por nós mesmos, achando que não precisamos de Deus. Precisamos sim. Celebrar Pentecostes é celebrar nossa necessidade do amor de Deus. Somos carentes das ajudas de Deus. Precisamos de Deus. Não caia na tentação de continuar hoje querendo devorar o fruto do que você se basta. Porque é o que acontece. Quando a gente tira Deus da sociedade, Deus da nossa vida,
a gente só vai dar com os burros na água. A gente vai errar. A gente vai errar. Por isso que aqueles que ontem a leitura mostrava, tentando construir uma torre para chegar aos céus, aí vem o espírito de Babel, o espírito da confusão, o espírito que divide. Eles começam a brigar uns com os outros, se espalham pela face da terra, começam a falar línguas estranhas uns dos outros, e nunca mais eles se entendem. O espírito de Babel, a gente não entende o outro. Será que dentro dos nossos lares, por exemplo, será que não tem o espírito de Babel? Quando a gente vê marido e mulher só brigando, um não consegue falar com o outro, conversar, é só gritando, é só brigando. É espírito de Babel, não é Espírito Santo. Quando pais e filhos não conseguem conversar, não conseguem conversar. Às vezes o pai é grosseiro, às vezes a mãe também, às vezes o filho quer mostrar que pode, não é? Quantos lares não há mais diálogo? Aí a pessoa, é como que Renato Russo já cantava há quase 30 anos atrás, né? Você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. A gente não quer muitas vezes entender o lado do outro. Como é que nossos pais foram educados? Como é que nossos avós criaram nossos pais? Muitas vezes o contexto, ele nos marca. Mas para a gente entender que precisamos dentro de nossos lares, não do espírito de Babel, mas do Espírito Santo. Às vezes irmãos dentro de casa, só brigam, não conversam. Vizinhos, é um vizinho com som alto para caçar conversa com o outro nas horas erradas. Vizinhos, ambiente de trabalho, às vezes só briga, patrão e empregados, um puxando o tapete do outro para se dar bem diante do empregado. Sala de aula, quantas situações. Na comunidade, gente. Na comunidade, às vezes os fuxicos, dentro do mesmo grupo. As brigas de um grupo com o outro, né? É alguém que chega assim, diz assim, olha padre, fulano assim, assim. Aí no outro dia a outra que chega, fulano assim, assim. Isso não é Espírito Santo, isso é Espírito de Babel, que nos joga um contra o outro. Eu não sei se durante o batizado você consegue entender. Porque às vezes a família está tão preocupada com a roupinha, está tão preocupada em tirar foto, que não presta atenção no que está sendo rezado, dito. E às vezes as pessoas que estão naquele momento, estão doidas que acabe naquele momento, não está nem aí. Mas na hora das promessas do batismo, tem 3 perguntas que a gente diz renuncio. Tem 4 que a gente diz creio. E a segunda que a gente diz renuncio, o padre pergunta assim, né? Mais ou menos nesses termos. Para que o mal não domine sobre vós, sobre vocês. Vocês renunciam a tudo aquilo que divide, que causa confusão na comunidade. E o que é que as pessoas dizem? Renuncio. Mas aí fica com fuxico o tempo todo. Aí isso causa divisão, né? Então a gente tem que não deixar o mal reinar sobre a comunidade, sobre você e sua família. Renuncie ao espírito do mal, ao espírito de Babel. Você veja que enquanto o espírito de Babel jogou um contra o outro, dividiu, eles nunca mais se entenderam, o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo faz o outro entender. Quando o Espírito Santo veio, eles começaram a falar, tinha gente ali, romeiro, vindo de lugares distantes, e eles estranharam, porque esses homens não são daqui. Gente, alguns dos apóstolos, coitados, talvez nem soubesse ler, talvez nunca tenha saído do lugar. Pedro era um pescador velho. E aí eles começam a falar línguas, e o povo acha estranho, quem veio de longe, os estrangeiros. Como é que nós estamos conseguindo entender eles na nossa própria língua? A linguagem do Espírito Santo, a linguagem do amor. Se a gente for olhar lá para o sul do país, as inundações, o que está acontecendo lá, nós vemos a ação do Espírito Santo acontecendo, coisas lindas. O governo se compadecendo dos sofredores, mandando ajuda, bilhões.
a gente vê os voluntários, o exército, corpo de bombeiro, ajudas do Brasil inteiro chegando. Mas também a gente vê o espírito de Babel agindo, né? Vocês viram, por exemplo, o governador de lá do Rio Grande, lá do Sul, dizendo assim, né? Que, por exemplo, ele falando que as ajudas estavam atrapalhando os comércios locais. Como é que está atrapalhando se tudo está debaixo d'água? Ou seja, em nome do Deus Mercado, a gente praticamente... Aí no outro dia foi que ele foi pedir desculpa. Não era isso bem que eu queria dizer. Nessa semana, um vereador lá de Caxias do Sul, o mesmo que no ano passado, quando aconteceu aquela descoberta do trabalho escravo, daqueles baianos que tiveram que fugir, recebiam choques, apanhavam, trabalho escravo. Ele foi com raiva, disse assim: eu já falei para os meus agricultores amigos meus, não é para chamar aquele povo de cima. Quando ele diz o povo de cima, é o povo da Bahia, nordestino. Contrata argentinos, que é um povo limpinho, que deixa tudo arrumado, que não reclama, que quando vai embora ainda agradece. Não chama esse povo que só sabe tocar tambor. Aí no outro dia, não era isso que eu queria dizer. Era. Aí esses dias, porque eu fico assim, porque tem pessoas, eu estou dizendo isso, porque tem pessoas que chegam e dizem assim: padre, como é que Deus deixou acontecer aquilo? Ali não tem nada a ver com Deus. Ali é culpa do ser humano. As escolhas políticas, quando você vai votar em candidato que não pensa no meio ambiente, que destrói o meio ambiente. Entre todos os deputados daquela região do Sul, só teve uma deputada que encaminhou emenda parlamentar pedindo ajuda para o meio ambiente. Os outros não. Vai destruindo a natureza. E a natureza um dia volta. Ali não é Deus. Ali é o Deus dinheiro, falando mais alto no coração. É não saber escolher os candidatos certos. E depois, gente, a gente tem que pensar que não é Deus. Deus não quer o mal do ser humano. São as nossas decisões. Por isso que quando você, na sua vida, pense numa coisa. É como eu comecei a dizer, qual é o Deus? Aliás, qual é o Espírito Santo que tem falado mais alto dentro da sua casa, no seu coração, na sua vida, no seu ambiente de trabalho, de estudos? É o Deus, é o Espírito de Babel ou é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. Durante essa semana, quem olhou os textos bíblicos, o Senhor dizia que teria que voltar para o Pai, mas não ia nos deixar órfãos, à mercê de nossa própria sorte, abandonados, sozinhos. O Senhor quer cuidar da nossa orfandade, porque mesmo que a gente tenha muita gente que a gente diz que é amiga, família, mas tem hora, gente, que a gente está no fundo do poço, tem hora que a gente está no fundo, né? Não tem a quem recorrer, são as nossas orfandades pelas quais passamos. E o Espírito Santo é aquele que vem nos ajudar. Os profetas, quantas vezes se deixaram conduzir pelo Espírito Santo? A igreja de Deus ao longo de tantos séculos. O próprio Jesus, quando subia a montanha, quando foi ao deserto e enfrentou o espírito do mal, quem levou ele? O Espírito Santo conduziu. O apóstolo Paulo, a igreja de Deus, quando ele foi decidir quem seriam os apóstolos, passou a noite em oração. E nós, nas nossas decisões, a gente recorre a quem? Quando você vai decidir a sua profissão, você quer se formar em quê? Você reza: eu quero ser médium, eu quero isso. Você pediu ao Espírito Santo. Às vezes você pensa: eu quero aquela profissão que dá dinheiro. Mas às vezes você vai ser um profissional que vai ganhar dinheiro, mas vai ser triste, enraivado, fazer raiva aos outros, atender mal aos outros. Então pense, você quando vai escolher seu curso, quem aqui é jovem, já pediu ao Espírito Santo para te iluminar? Quem ainda não casou, quando for casar, peça ao Espírito Santo. Não fique pensando: porque ele é bonitinho, eu gosto dele. Olha, não cai nessa besteira não. Peça ao Espírito Santo. Quantos talvez aqui de nós um dia já se arrependeu porque não rezou o Espírito Santo? Foi escolher segundo suas emoções e aí deu no que deu. Reze
ao Espírito Santo. Faça jejum, corrente de oração. Se esse é o homem certo para a minha vida, confirme. Se não for, mostre um sinal. Se esta é a mulher certa para a minha vida, confirme. Se não for, mostre um sinal. Mas atenção, às vezes o Espírito Santo esfrega na nossa cara. Não é esse, não é essa. Aí você teme e não vê. Não, é esse sim. Presta atenção nos sinais que o Espírito Santo vai mostrando. E isso em toda situação da vida. Você está no emprego, está pensando em pular para um outro. Pesa primeiro. Será que vai ser melhor fazer isso? Peça ao Espírito Santo nas decisões da sua vida. E eu quero lembrar que além da gente se perguntar qual o Espírito que tem conduzido minha casa, minha família, minha vida, é o Espírito de Babel ou o Espírito Santo, lembrar de outra coisa. Quando eu entrei no seminário no começo, nos primeiros retiros, e depois já na teologia a gente ia vendo que os grandes místicos, assim, os santos, eles dizem que o que é uma pessoa entusiasmada? A gente diz, fulano é tão entusiasmado, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. A própria palavra ruá é o sopro de Deus, sopro da vida. Por isso diz que quando uma pessoa morre, ela expira, né? Quer dizer, saiu o ar da vida, o sopro. Quando Jesus morre na sexta-feira, diz, e Jesus expirou, morreu. Então, o sopro do Espírito Santo, uma pessoa animada, cheia de vida, é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Se você encontra alguém desanimado, alguém triste, negativo, tome cuidado. Você não está com o Espírito Santo, não. Eu sei que nem todo dia a gente está 100%, tem dia a gente está cansado. Aqui hoje é a quinta missa, né? 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e essa hoje agora. Aí tem hora que a gente cansa. Por isso que a gente precisa um dos outros. Assim como eu dizia que a gente não se basta a si mesmo, a gente precisa de Deus, a gente também precisa do outro. Diz que nem um homem é uma ilha, a gente precisa um dos outros. Às vezes eu estou triste, é o outro que me anima. Às vezes é o outro, aí eu animo ele. Mas quando eu falo assim, qual é o Espírito Santo, porque tem gente que parece que vive desanimado. E agora eu sentei com o conselho, o pessoal da pastoral lá, de Santana, preparar os festejos de São Pedro. Aí eu comecei dizendo, eu sei que todo festejo tem os desanimados da vida, tem os negativos, aqueles que a gente já diz assim, em todo lugar. Ah, não vai dar certo. Ah, não vamos fazer isso não. Gente, vamos para tal comunidade. Ninguém quer ir. Você já organizou o carro? Você já ligou para umas pessoas? Vamos para tal lugar? Não, ninguém quer ir. Ligue. Pare de ser. Por isso que o nome parece assim, desanimado. É aquele que está sem o ânimo. Quer dizer, a alma, sem o espírito. Ele está sem aquela vitalidade. Vamos pensar com carinho, porque o entusiasmado, ele chega e entusiasma o lugar onde ele está. Pense assim, na sua casa, na sua família. Não precisa dizer nome. Quem é aquela pessoa que é mais animada, entusiasmada dentro da sua casa? Pode ser só dentro da casa, na família. Quem é o desanimado, o sem entusiasmo? Na sua roda de amizades, quem são os animados? Quem são os sem almas, os desanimados, sem o espírito? Quem são? Os tristes. É bom a gente pensar nisso, a gente vai encontrando. Mas em vez da gente julgar, a gente tem que fazer nossa parte. Porque esse mesmo que eu falei do podcast, esse negócio de entrevista que eu falei, ele fala uma história que aquilo me marcou e eu pensei e eu lembrei hoje. Esse coronel da Polícia Militar diz assim, que ele nasceu e se criou numa casa de taipa, depois casa de adobe, e ele diz que desde cedo tinha que vender peixe e ajudar a família. E aí interessante, porque boa parte assim da vida ele teve que ser o homem da casa, porque o pai era um homem bom, trabalhador, mas tinha um vício, beber. E quando ele passava meses e meses bebendo, era um pouco agressivo e ao mesmo tempo
gastava tudo com bebida, então ele é quem sustentava. E ele disse que veio aquela coisa de estudar, de vencer pelo estudo. Ele passou a estudar. Acordava 4 da manhã até 12 horas, meio-dia, para vender peixe. Ia para o curso de tarde e à noite, ia para o ensino médio. Às vezes dormia cansado na sala de aula do dia a dia. E foi estudando e passou em 2 grandes concursos. Teve um que ele disse que eram 394 candidatos, ele ficou em segundo. E um desses concursos que ele passou, na casinha simples, sentado assim numa pedra no quintal, o pai chegou, no dia que ele passou, o pai chegou para ele e disse assim: meu filho, você passou num grande concurso e você está assim desanimado? Ele disse: não, pai, que eu estou pensando. Eu agora vou ter que viajar para o concurso e tudo aí que ele tinha passado, da polícia militar. E quem é que vai cuidar da casa agora? Quem é que vai cuidar das coisas? Ele disse: eu vou cuidar. Ele disse: mas como, pai? Se o senhor bebe o tempo todo. Ele disse: meu filho, eu não vou mais beber. Ele disse assim: meu pai, o senhor já disse isso tantas vezes você voltou a beber, o senhor voltou a beber. Ele disse: olhe para mim, olhe para mim. Aí ele olhou. Aí o pai disse: eu nunca mais vou beber. E aí ele disse que de fato o pai morreu 16 anos depois e nunca mais bebeu. Nunca mais. E aquele que virou militar, ele poderia dizer assim, gente, olha, ele poderia ter aproveitado a situação de um pai alcoólatra, da pobreza, ter com os colegas das periferias se envolvido com drogas, ter desistido dos estudos, para que estudar, para que tanto sacrifício, ter culpado o pai depois: ah, minha vida é assim porque eu não tive um pai exemplar. Ai, porque a vida é assim, como muitas pessoas fazem. Em vez de assumir o controle da sua vida, ser uma pessoa cheia do espírito, entusiasmada, acabar com os vitimismos, gente. Quantas vezes começa na sala de aula, o menininho, aí, porque eu não tiro nota boa, a culpa é da professora. Chega a reclamação para o pai e a mãe: só reclama de mim. A mãe, em vez de dizer: crie vergonha, fulana, crie vergonha, fulano, diz: é mesmo, a culpa é aquelas professoras, aqueles professores, a culpa sempre é do outro, né? A culpa, sei lá, é do coordenador do grupo, a culpa é do padre, a culpa é de fulano, a culpa é dos outros. Você nunca assume: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, eu nunca corri atrás dos meus sonhos. Até quando você vai botar a culpa nos outros? E eu contei isso porque o filho, pelos estudos, ao passar naquele concurso, aquilo tocou o coração do pai. O pai muitas vezes já tinha dito que ia parar e nunca teve força para parar. Mas quando ele viu aquele momento decisivo na vida do filho, ele se deixou tocar. Aquilo mudou o jeito do pai. Às vezes, gente, a mudança que a gente quer ver acontecer na comunidade, quer ver acontecer na família, quer ver acontecer onde você está, não espere o outro, é você. Algo que você faz de bom, o seu entusiasmo. Onde você está, eu sei que nem sempre vai ser aquela coisa, o estrado na hora que você quer. Porque aquele homem escutou muitas vezes, como ele diz: pai, tantas vezes o Senhor já disse que ia parar e não parou, mas a hora chegou. Se ele tivesse parado, desistido, a hora nunca chegaria. Pensa bem, a missa vai acabar, você vai voltar para casa, talvez você não vai lembrar nem 10% do que eu falei, a não ser que depois você venha ver o vídeo, né, no canal. Mas às vezes amanhã a semana começa, tarefa, tanta coisa, e talvez você volte a cumprir a sua rotina do mesmo jeitinho que você aqui chegou. Ou talvez um ou outro volte decidido a fazer algo na sua vida, a estudar mais, a rezar mais, a ser mais comprometido, a ser mais entusiasmado pela vida. Porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente tem uma mania de se economizar hoje, no sorriso, no abraço. Em alguns festejos eu estava dizendo, segunda-feira, dia 13, lá na Lagoa Seca, porque ano passado eu tinha dito: vamos acabar com essa mania de dizer que no próximo ano vai ajudar mais no festejo, no próximo ano vai ajudar mais na quermesse, no próximo ano
vai ajudar mais no leilão. No próximo ano no próximo mês vai melhorar o dízimo. Amanhã eu vou visitar minha mãe. Amanhã eu vou dizer eu te amo. Amanhã, no próximo semana, no próximo mês. E aí? Aí eu lembrava da Neides, uma das enfrentantes da igreja, que ano passado foi seu último festejo. E ela faleceu. E hoje ela não está lá para fazer a parte. Com certeza lá no céu ela está ajudando, mas fisicamente não. Ela não sabia que seria seu último festejo. Eu entendo que ela fez o melhor, conhecendo Neide, o melhor que ela pôde fazer, ela fez. Mas quantos não fazem? Quantos de nós não faz o seu melhor pela sua família? Não dá o melhor abraço no seu pai, o melhor beijo na sua mãe, não dá o melhor eu te amo na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, na sua filha, no seu amigo. Às vezes o melhor na comunidade. Cadê o Espírito Santo que está em nós, que nos faz sermos entusiasmados para entusiasmar os outros? Essa mudança que a gente quer ver acontecer, começa aqui, no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,